Oi, gente, boa noite. Bem-vindos ao Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria Fernandes e com o Roberto Carlos. Oi. E dando continuidade ao tema de desemprego, né? Então, hoje, a gente vai falar justamente daquele cara, né? O chefe, né? O gestor, o líder. É aquele cara que te apresenta a carta, te chama numa salinha, espero que chame na salinha, te apresenta a carta e diz: não precisamos mais dos seus serviços profissionais a partir dessa data, procure o RH. Né? Ou que, em muitas situações, chama todo mundo numa sala e diz: senhores, a empresa, motivos de reestruturação, até já decorei, está desligando todo mundo. Então, é dessa figura, dessa situação, desse contexto que a gente vai falar nesse capítulo de hoje. Nossa, isso não é simples, né, Serginho? Normalmente a gente olha bastante para a pessoa que recebeu a notícia complicada, né, que foi demitida. Mas quem faz a demissão, tanto individualmente quanto em grupo, passa por um momento muito delicado também. E muitas vezes, com tempo de antecipação, de preparo para esse momento, às vezes de meses. E que é complicado, porque acaba drenando uma energia, criando aí uma necessidade de preparação muito grande. E acho que é isso que a gente quer trazer aqui. Como se preparar para uma situação dessas, né? Como melhor fazer esse processo para tanto ajudar a organização, como ajudar também aquele que está saindo da organização e muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, né, Roberto? Até esse momento é um momento complicado, né? Até porque dar a má notícia, né, as pessoas não gostam muito, não estão preparadas, né, para dar a má notícia, né? Alguns até com o tempo, né, se acostumam tanto que se tornam frias, né, e dão a má notícia com uma facilidade incrível, mas esquece que do outro lado tem um ser humano, né? Então, assim, primeiro, aprender a dar a má notícia é uma coisa que é importante para o líder, né? E é importante também você ter empatia, né? Você se colocar nos sapatos do outro e ver exatamente como é que você vai dar uma notícia, né? Por isso você tem que se preparar mesmo. E, Roberto, não é só funcionários, são as famílias, né? Tem um impacto. O Valério está falando, tem que estar muito bem preparado o líder, a organização, para que esse processo seja o mais respeitoso, o melhor, correto possível, porque também a gente está falando de muita emoção, né? É muita emoção. E a gente às vezes sabe que emoção e razão, às vezes as coisas não ficam balanceadas, né? Eu acho que importante aí é você conseguir transmitir os motivos da saída, né, da melhor maneira, né? Se for no indivíduo, você sem dúvida tem que ter dado feedback, né, ao longo do tempo, né, até para a pessoa saber se está bem na foto ou não, né? E se for o caso de um desligamento em massa por conta de uma reestruturação, isso tem que ficar bem claro também, né? A pessoa tem que estar preparada para conseguir transmitir, porque cada um vai ler a sua maneira, né? O desligamento. O Valério Eu tá acho que a passando... primeira coisa, desculpa, Serginho, acho que a primeira coisa é tentar nunca fazer isso em massa. Exato. Particularmente, eu acho que essa é uma É notícia um muito risco. complicada para você fazer isso de uma vez só para um grupo de pessoas, concorda? Concorda, mas acontece. Né? Não, Infelizmente acontece. acontece, é verdade que acontece. Mas, eventualmente, se você vai fazer isso com algum planejamento, né, com um tempo já de preparo, acho que vale considerar, né, se existe a possibilidade de organizar uma agenda para que os gestores possam sentar com os seus funcionários e realizar uma conversa individualizada. Isso é 1000 vezes melhor. Claro, não há essa possibilidade, é um número muito grande de pessoas. Bom, então como é que eu vou preparar essa reunião para que ela seja o mais acolhedora possível? Acho que respeitando até o que o Roberto falou, que é muito importante, a gente se colocar no lugar do outro, né? Exato. Por isso que tem que existir um planejamento, né? Porque quando você faz um desligamento de várias pessoas de uma área, né? Você tem que fazer isso da maneira mais rápido possível, né? Com consistência, com conteúdo, mas o mais rápido possível. Porque senão você deixa um clima, né? A gente falou de clima, né? Então fica um clima péssimo, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa em que a gente simplesmente eliminou algumas áreas. Foi um banco um tempo atrás.
né? E eu passava nos corredores, o pessoal falava assim: o anjo da morte chegou. Quer dizer, Nossa. essas reações vão acontecer, né? Porque você está lidando com muitas pessoas, né? E cada um vai ter a sua leitura do desligamento. Eu tenho vários casos nessa. Na verdade, Valério, desculpa, eu estava te interrompendo, porque passou na minha mente quando a gente falou no nosso vídeo que a gente falou de comunicação, no outro que a gente falou de liderança. Acho que é muito interessante, acho que muita coisa que a gente vem falando agora está meio que formando um funil, né? De clima organizacional. Eu acho que é muito importante, e fica mais uma vez a dica: quem não assistiu, quem não ouviu o podcast, quem não viu os vídeos, quem não acompanhe e voltem lá e vocês vão receber informações mais detalhadas sobre partes desse processo que são muito importantes. Mas o que aconteceu, uma situação que eu passei, foi uma terceirização, não dava, ia sair, aquela função ia acabar, ia entrar uma empresa nova, e aí a primeira reação do líder era colocar todo mundo numa sala e chamar um a um. Mas imagina, estava todo mundo esperando, quem saía já sabia que estava demitido. Então, a gente reorganizou o processo, foi para um auditório, explicou o motivo, explicou a razão abertamente, aí fez a comunicação e já na saída eram profissionais de primeira linha, porque no momento desse não é questão de performance. Todo mundo já recebeu uma carta, ou seja, a gente já tentou antecipar, claro, tem muita emoção, não é um momento triste, não é que resolveu o problema de todo mundo, mas todo mundo já recebeu carta de referência, todo mundo já sabia questões do plano médico, ou seja, teve a comunicação e o máximo de informações que foram possíveis, né? Então, uma situação bem complicada. Sem dúvida, né, Serginho? Eu acho que tem uma questão que é assim, sempre quando é um processo coletivo, existe uma possibilidade de planejamento prévio, né? Se isso estiver acontecendo, acho que é importante entender as situações individualizadas, né? Que há necessidade de apoio, de suporte nesse processo. Então, eu, infelizmente, também já passei por essas situações, no sentido de preparar estes movimentos, né? Então, você planejar, criar kits aonde você possa trazer para as pessoas informações importantes para que elas possam se reorganizar, né? Além disso, que a empresa possa preparar e oferecer uma proposta que dê, né, um respiro para que as pessoas possam sobreviver, possam se reorganizar, ter um tempo, inclusive financeiro, né, para se organizar, né? E você oferecer pós esta conversa, que assim, idealmente seja individualizada, uma assessoria, para que ela tenha para quem telefonar, para que, passado o momento, principalmente da primeira, né, do primeiro impacto, né, da primeira emoção, ela possa telefonar, ela possa ter alguém de contato que possa apoiá-la nesse momento. Acho que é muito relevante, né, aquilo que já foi dito aqui, é a empatia, né, até porque acho que vale lembrar o que nós já falamos, em algum momento, dentro da carreira, que costuma ser muito longa, todos nós passaremos por processos como esse. Não é, Sérgio? Sim, eu acho que a gente pode dar as duas visões, nós três que estamos aqui. Somos diretores de recursos humanos, somos executivos de recursos humanos, então a gente fala com propriedade sobre esse processo. Acho que cada um de nós tem experiências distintas, seja desligamento em grupo, seja individual, em diferentes situações. Como também nós já passamos por isso, né? Cada um de nós. Fomos demitidos, saímos da organização, pedimos demissão, fomos demitidos. Então a gente fala com propriedade. E nesse episódio a gente está falando para os líderes. Então você que é líder, você pode ser um recém-líder, às vezes, né? Eu já fiz situações, o cara acabou de ser promovido e ter que passar por uma situação dessa de desligamento. Preparação. Preparação. Se prepare, a organização toda tem que estar alinhada, a área de comunicação, se existe, tem que estar alinhada, a alta liderança. E uma das coisas que eu acho mais importante, não sei se vocês vão concordar, é dar a cara, né? Então, você não pode terceirizar nesse processo. Olha, eu sou líder de uma unidade, eu sou líder, eu sou direto. Não interessa se ele está aqui, se está nos Estados Unidos, está na Conchinchina.
tem que dar a cara, tem que falar abertamente. É isso aí. Quem desliga não é RH. RH não desliga as pessoas. Se você é um profissional de RH, tudo bem, você vai desligar as pessoas da sua área. Agora, o líder é que tem que fazer esse papel, né? Porque senão fica uma coisa meio esquisita, né? Assim, eu lido com um funcionário, né, o ano inteiro, vejo que ele não está adequado, decido que eu resolvi descontinuar e na hora de fazer a mensagem, claro que você não vai fazer uma reunião de feedback na hora que você vai desligar, né? Você tem que dar, mas você tem que dar os motivos, né? Você terceiriza isso, quer dizer, acho que é um sinal até de fraqueza, né? De uma liderança não ter, né, não tomar a frente numa situação tão crítica quanto é o desligamento. Eu acho que este momento, que é um momento sempre delicado, obviamente, ele, na verdade, ele é melhor ou pior sucedido dependendo da prática de gestão, né, que levou até esse momento. Se existe ali, né, a prática do feedback constante, do acompanhamento constante, obviamente este momento ele acaba sendo mais tranquilo. Seja porque a pessoa realmente vai saber que ela não estava atendendo a expectativa com relação à posição dela, seja porque um momento foi de reestruturação e também existe a possibilidade dela entender. Então, a prática de gestão, ela é fundamental ao longo de toda a experiência do funcionário na organização, não só nesse momento. Então, para que ele seja suavizado ou melhor vivenciado, é importante observar toda a experiência até então, não é não? E eu acho assim, como a gente está falando do líder, né? Acho que essa Valéria falou é fundamental. Ninguém é demitido naquele dia. Ninguém, assim, casos, situações muito graves, assim, uma discussão, a reação, hoje vou demitir o Roberto. Aí eu vou lá e demito. Não, a demissão não acontece normalmente naquele dia. Então, um líder que está nos ouvindo, a gente está falando da preparação desse líder, né, que é odiado, que tem toda aquela carga de emoção. Estude esse tema, converse como prática de gestão para toda a sua vida profissional como líder, siga os ciclos, converse sobre performance, converse sobre desempenho e evite as surpresas. Essa questão da surpresa, você está demitido agora, mas por quê, né? Então, aquela velha história do gato subindo no telhado, nossa, essa é do meu tempo lá de trás, né? É uma verdade. O gato subiu, dê as notícias, fale que a performance não está ok, dê uma chance, né? Muitas vezes pode ser revertido, mas essa conversa prévia é fundamental, faz parte da preparação. Tem gente, Valéria, que acha que preparação, bom, eu tenho que demitir, me dá a rescisão, a carta, né? A carta de demissão, uma prévia de rescisão, qual é o pacote, não sei o que eu vou lá. Gente, está tudo errado. A chance de dar errado é imensa, de criar um desgaste, um ruído. Claro que primeiro para a pessoa, para a família, mas tem um time. Olha o contexto, né? Tem um time, tem uma organização, todo mundo vai ficar sabendo. Não existe demissão escondida, a demitir escondido, né? Então, a preparação é bem ampla, é bem do início do processo ao fim. E eu, no início, atenção, que eu falei assim, passa lá no RH. É justamente para provocar e fazer um link com isso que o Roberto falou. Não, amigo. Minha amiga, meu amigo que está nos ouvindo. É sua responsabilidade. E eu acho que traz muito da identidade e da cultura da organização esse momento também, não é? Eu acho que é importante lembrar o seguinte, muitas vezes aquele profissional, ele deixa de ter uma ligação com a organização enquanto funcionário, mas ele pode ser um cliente, ele pode ser um fornecedor no futuro. Então, não esquecer que o fato dele deixar de ter uma ligação CLT, né, enquanto funcionário, não elimina outras possibilidades dele ser um prestador de serviços no futuro. Então, trazer a experiência, né, a melhor sensibilidade possível e o maior apoio possível vai possibilitar que ele, amanhã, fale muito bem, não só da gestão,
como da organização como um todo. Exatamente. Isso é importante. A gente está falando da jornada, né? Assim, desde a entrada até a saída, você tem que tratar, você como profissional, né? Você tem que tratar o funcionário da mesma maneira, né? Com respeito, né? Sendo íntegro e, como eu costumo falar, assim, usando fato, né? Você tem que usar fato. Você tem os motivos, usa fatos, né? De novo, você não vai fazer, é um momento de uma carga emocional muito grande, né? Você não vai fazer uma reunião de feedback e começar a colocar coisas numa discussão em que vai voltar, vai desviar dos fatos e você vai focar em sentimentos e vai dar água, vai dar problema, né? Usa fato e respeita, né? E eu acho que fazendo isso você vai ter sucesso, né? E a outra coisa, né? Infelizmente, assim, não dá para ter a pena, né? Você está fazendo e cumprindo o papel organizacional, né? Da sua vida, na sua vida, dentro da organização você vai contratar e vai demitir, né? Não tem, assim, você tem que fazer. Então, quando é inevitável fazer, faça da melhor maneira, né? Isso que eu acho que o gestor tem que fazer. Roberto, pegando um gancho, acho que se fizer um resumo também, vou pegar um gancho no que a Valéria falou. Você, gestor, no primeiro dia que você assume a gestão da equipe, você tem que se preparar para esse momento. Se prepara, vai acontecer. Não chega tremendo. Gente, eu já vi isso tremendo, tem que pegar o líder, tá? Não estou falando para a pessoa, não. Para o líder, ele acalmar, ele parar. Porque se ele seguir o ciclo, ele tem os argumentos. Então, essas dicas, esses pontos são muito importantes para esse líder que está assumindo esse papel aí, nesse momento. Eu acho que é importante, né, saber tudo que contempla aí a responsabilidade de um gestor, desde a contratação até o desligamento, ou eventualmente até a aposentadoria, é uma forma de desligamento também, né, quando a pessoa resolve seguir outros caminhos. E o papel do gestor neste processo de transição, ele é fundamental. Então, você que quer ser um gestor, que quer ascender neste caminho, nessa trajetória de carreira, é importante lembrar que tudo isso faz parte. Mas eu acho que, assim, o que a gente gostaria mesmo é de saber, você já passou por isso? Você já teve que fazer um desligamento? Você não se sentiu tão à vontade nesse processo? Quais foram os pontos que mais pesaram para você? Nós gostaríamos de saber, até para poder, quem sabe, te ajudar num próximo, ou contribuir com outras pessoas que estejam passando pelo mesmo momento. Faz o seguinte, escreve para a gente, faz um comentário, faz uma pergunta, se inscreve no canal. Nós gostaríamos que os 3 Tons chegasse cada vez mais longe, para poder apoiar as pessoas nesse processo de desenvolvimento, de evolução em suas carreiras e de ser cada vez mais melhores gestores, né, nesse processo. Que é sempre um desafio, né, meninos? É isso. E, pessoal, lembre-se, estamos no LinkedIn, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Quer dizer, a gente oferece, temos muitas plataformas para que você acesse, curta e, como a Valéria falou, comentários, perguntas, questões, pode discordar, coloque a sua experiência para a gente compartilhar e tentar fazer alguma coisa melhor no futuro. Se inscreva no canal, estamos em todos os lugares, quem sabe um dia até na novela da Globo. Então não esquece, se inscreve, não deixa de acompanhar a gente, seja mais um tom de RH, né não? Muito obrigada, gente, um beijo enorme, nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Até lá.